Vídeo aula de número 12, Lei 866 de 21 de junho de 1993 e somado à Lei do Pregão 10.520. Nós estamos no vídeo de número 12. Nós terminaremos hoje, possivelmente, o assunto sobre modalidades, limites e dispensa de licitação e na próxima aula faremos um resumo com todo esse assunto, um esquema para que fixe na nossa memória e a gente não erre na hora da prova. Então vamos para o assunto onde nós paramos na aula passada. O assunto aqui é a dispensa de licitação. É dispensável nos seguintes casos. Nós já lemos até o inciso 15, agora o 16. Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno por órgãos ou entidades que integrem a administração pública criados para este fim. Então, todo recurso necessário à impressão dos diários oficiais, formulários padronizados, aqueles formulários que são utilizados em qualquer repartição, seja na repartição jurídica pública, seja numa repartição de saúde, então não necessita de licitação esses formulários também. Aqui embaixo, cuidado com a pessoa jurídica de direito público interno. Não entra aqui a empresa pública nem sociedade de economia mista. Por órgãos da entidades que integrem a administração pública criado para este fim específico. Neste caso, nós estamos falando da prestação de serviços de informática. Então, a prestação de serviços de informática, seja manutenção de computadores, seja a instalação, seja a revisão. Então, quando for para a pessoa jurídica de direito público interno, por órgão ou entidade que integrem a administração pública, criados para esse fim específico, então não necessitará de licitação. Então, para entender isso, um órgão ou entidade da administração pública foi criado justamente para fazer a manutenção do serviço de informática, coordenar e operar o serviço de informática na administração. Quando ele for quando ele for prestar um serviço para uma pessoa jurídica de direito interno, por exemplo, o INSS, ela não está sujeita à licitação. Ou melhor, está sujeita, mas é dispensável a licitação nesse caso. 17. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período da garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Imagine um grande computador da administração pública que está dentro da garantia e deu defeito. Tem ali o lacre da empresa que tem o certificado original. Se houver uma licitação, outra empresa pode vencer aquela licitação e a empresa que daria a manutenção gratuitamente ou por um preço reduzido, porque está dentro do prazo de garantia, o que acontece? Ela poderia perder e a garantia ser prejudicada. Então, nesse caso também, dentro do período de garantia, é dispensável a licitação. 18. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas ou seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda o limite previsto na alínea A do inciso 2 do artigo 23 dessa lei. Então preste atenção. Vamos começar a entender esse artigo, esse inciso, de baixo para cima. De acordo com
o limite previsto, o valor não pode ultrapassar esse limite, que é de R$80.000. Então, não pode ultrapassar o limite. Beleza, agora vamos voltar lá no topo. Então, nas compras e contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, aviões, ou tropas ou meio de deslocamento, quando não é em qualquer situação. Quando estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes das suas sedes. Uma embarcação tem sede, por exemplo, no estado de São Paulo. Ela está lá no Rio Grande do Norte e lá deu um defeito. Necessita de fazer manutenção, necessita de peças, necessita de objetos para garantir o abastecimento e etc. Enquanto ela estiver ali, ela vai estar prejudicando aquele local onde ela está, porque vai ocupar um espaço que não pertence a ela e ainda vai prejudicar a sua própria movimentação. Se for abrir um processo licitatório para conseguir os suplementos que necessitam para fazer aquela embarcação entrar em atividade novamente, vai levar muito tempo e a administração vai perder com isso. A licitação tem o objetivo de escolher a melhor proposta. Então, para que haja economia para a administração. Nesse caso, se for licitar, vai trazer prejuízo. Por isso que está dispensável a licitação. A administração pode contratar diretamente, desde que o valor não exceda a R$80.000. Se ultrapassar esse valor, aí sim é preciso licitar. 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer da comissão instituída por decreto. As Forças Armadas adquirem armas, adquirem materiais bélicos para o seu contingente, para suas tropas, e necessitam de comprar, adquirir mais, porque aumentou o contingente ou porque algumas foram descartadas. Algum desse tipo de material já foi utilizados em treinamentos, etc. Então, para que não perca a padronização, para que os armamentos sejam todos do mesmo tipo, para que não fique despadronizado, então é dispensável a licitação, desde que a comissão que seria instituída ou será instituída por decreto do presidente da República, então aprove, dê o parecer e observe que realmente é necessário. O que você deve levar para a prova aqui? Somente material necessário, material bélico. Aqui não entram materiais de uso pessoal ou administrativo. Na compra de papel, de materiais de informática, papel higiênico e por aí vai, não entra. Esses materiais deve haver licitação para eles. Mas para as compras de material de uso das Forças Armadas, que elas exercem sua atividade fim, armas, munição, tanques, embarcações, etc. Então, para que haja padrão, é dispensável a licitação, pode contratar de um mesmo fornecedor. 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Existem no Brasil associações de pessoas com deficiência. Hoje o termo técnico correto é pessoas com deficiência, mas a lei ainda traz portadores de deficiência, desde que ela seja sem fins lucrativos e haja comprovada idoneidade. Os fins são lícitos, elas agem de maneira lícita. Então, a administração pública pode contratar o serviço deste povo, mão de obra ou bens,
prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado, desde que não esteja acima do preço do mercado. Então a administração pública pode contratar um serviço dessas associações de pessoas portadoras de deficiência. Quais são os três pré-requisitos neste caso? Sem fins lucrativos, comprovada idoneidade e preço compatível com o mercado. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, necessita então, para que seja dispensada a licitação, é necessário que a empresa seja sem fins lucrativos, comprovada a idoneidade e o preço seja compatível com o mercado. 21. Para aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pelas CAPES, pela FINEP e pelo CNPq ou por outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para este fim específico. Quando a administração pública for contratar, for fazer aquisição, for comprar bens ou insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica com recursos concedidos por quem? Pela CAPES, também pelo CNPq e ainda por outras instituições. O CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. O FINEP é o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas e o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, nesses três casos, quando a administração pública for contratar, observe aqui, pessoal, que para adquirir esses bens, os recursos não são diretamente do poder público. Os recursos serão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou por uma empresa, uma instituição de fomento à pesquisa credenciada pelo CNPq, credenciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa. Então, o que acontece? Nesse caso, ou nestes casos, como o recurso não é diretamente da administração, está dispensável a licitação. Poderá a administração, então, contratar diretamente, não necessita do procedimento de licitação. Ele pode ocorrer? Pode, mas é dispensável. E o 22, na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário ou permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica, quando a administração pública for contratar o fornecimento ou suprimento de energia elétrica, gás natural, com quem? Concessionário, permissionário ou autorizado. Deve observar as normas específicas. Neste caso 22, uma empresa quer fornecer energia elétrica, quer contratar com o poder público para fornecer energia elétrica, seja concessionário, seja permissionário ou seja autorizatário de serviço público. Concessão, permissão e autorização você encontra lá no direito administrativo, né? Quando quer uma concessão, quando quer permissão, quando quer autorização. Nós já falamos alguma coisa sobre isso nos vídeos passados. Então, nesses três casos, essas empresas querem contratar, firmar um acordo, um contrato com o poder público para distribuição de energia elétrica ou gás natural. Pode haver dispensa de licitação, segundo a Lei 8666, sim, pode haver, só que deve ser observado a legislação específica. Se for municipal, vai haver uma lei específica municipal. Se for uma lei estadual, haverá uma lei específica estadual. Se for uma empresa federal, no caso federal, será uma lei específica federal. A lei deve ser feita exclusivamente para esse fim. Isso é legislação específica. Não pode ser uma lei geral que tenha um inciso falando sobre essa especificidade. Tem que ser deve ser uma lei específica.
Continuando, o 18. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com as suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. A Constituição prevê, pessoal, que a empresa pública e a sociedade de economia mista, empresa pública e a sociedade de economia mista. A Constituição Federal prevê que elas podem ter subsidiárias. Então pode haver uma ramificação ali, empresas subsidiárias. As empresas públicas e sociedade de economia mista, quando for vender ou comprar para a sua subsidiária, está dispensada a licitação, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, se o preço for eles vão fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de preço. For compatível o preço com o do mercado, então poderá haver ali a dispensa de licitação. Nesse caso, ela é dispensável. E o 19. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para as atividades contempladas no contrato de gestão. Essas organizações sociais, elas são muito criticadas pela doutrina. São muito criticadas, então, pela doutrina. Por que elas são criticadas? Por que ela é criticada pela doutrina? Porque essa organização social, ela nasce de uma estrutura da administração pública que não deu certo. Uma estrutura da administração pública não deu certo, então ali eles aproveitam o pessoal, os bens, e ela é criada então através da transferência de gestão. Ou melhor, a transferência é feita para essa organização social através de um contrato de gestão. Então, quando essa organização social for contratar com o poder público, é dispensável a licitação. Então, para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo, para as atividades contempladas no contrato de gestão. Então, esse contrato de gestão que transfere para a organização social o pessoal, os recursos, nele devem estar expressos quais as atividades estão contempladas lá. E essas atividades, então, nessas atividades, será dispensável a licitação. Continuando, 15. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica, ICT, ou por agência de fomento, para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida. Esse dispositivo que nós acabamos de ver, ele dá poderes formais mesmos aos órgãos ou entidades da administração pública que tenha por missão executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Então, para a contratação que esses órgãos que fazem essas pesquisas de caráter científico ou tecnológico, é dispensável a licitação para estes órgãos. Nessas atividades está dispensada então. Enquanto o 26 diz o seguinte: na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Esse contrato de programa é um instrumento na qual deve ser constituídas e reguladas obrigações em que um ente da federação, seja de administração direta ou indireta, tenha para com outro ente da federação, o Estado para o município para o Estado,
um município para uma autarquia, ou para um consórcio público, um município com outro município, etc. Desde que haja, então, um contrato de programa entre consórcios públicos com a administração direta ou com a administração indireta para prestação de serviços públicos, seja de saúde, sejam outros serviços públicos quaisquer, nesse caso também é dispensável a licitação. Nós temos no 27 que na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletivo de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e saúde pública. Se existe no município, por exemplo, uma associação, um grupo de pessoas físicas que se unem para fazer a seleção de lixo, aqueles catadores de lixo, e eles separam e reciclam este material. Desde que eles cumpram as normas técnicas, ambientais e de saúde pública, a administração pode comprar deles esse material, pode contratar com eles com dispensa de licitação. O 28 diz que para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Neste caso em particular, deve ter esses dois itens acumulados: alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A administração pública fornece bens ou serviços para outros entes quaisquer, e estes serviços ou esses bens envolvem alta complexidade tecnológica e ainda defesa nacional. Neste caso, é dispensável a licitação, mas necessita de um parecer da comissão especial designada pela autoridade máxima do órgão. Então, também não há segredos neste inciso. 19. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras, empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. O Brasil possui 3 forças singulares, Marinha, Exército e Aeronáutica, que unidas formam as Forças Armadas. Quando qualquer uma delas estiver em operação de paz no exterior e necessitem de bens e serviços, o que acontece? Está dispensada a licitação para a contratação desses bens e serviços, desde que esteja justificado o preço e a escolha do fornecedor ou executante seja ratificada pelo comandante da força. Então, o comandante do Exército, o comandante da Marinha ou o comandante da Aeronáutica. O 30. Na contratação, eu disse 19, não, é 29 o anterior, né? 30 agora, na contratação de instituição ou organização pública ou privada com sem fins lucrativos para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. Quando o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária ele for contratar serviços técnicos de prestação de assistência técnica e extensão rural para auxiliar aos pequenos proprietários de terras e ainda aqueles assentamentos de reforma agrária, essa contratação também está dispensada a licitação. Ela é dispensável neste caso também. E o 21 foi revogado, então 22. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS,
no âmbito da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Essa Lei 8.080, de setembro de 90, ela dispõe sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Fala sobre o SUS, né? Então, na contratação em que houver transferência de tecnologia e de produtos estratégicos para o SUS, então haverá dispensa de licitação. Está dispensável a licitação para a contratação de produtos estratégicos para o SUS. O 23 diz que na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Entidades privadas sem fins lucrativos que forem contratadas para produzir cisternas ou postos ou outras tecnologias de acesso à água, no caso das regiões de baixa renda ou seca, principalmente no Nordeste, então é dispensável também a licitação nestes casos. Parágrafo 1º. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para as compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mistas, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências executivas. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, em azul, da administração indireta. Os consórcios públicos são aqueles entes da federação que se uniram para um determinado fim. Sociedade de economia mista, nós temos exemplo, a Petrobras. Empresa pública, nós temos exemplo, a Caixa Econômica Federal, a autarquia, o INSS, por exemplo. Fundação qualificada são as fundações públicas. E na forma da lei, fundação qualificada na forma da lei, como agências executivas. As agências executivas são fundações que estavam em desuso, fundações que não deram certo e foram melhoradas, então se transformaram em agências executivas. Uma fundação falida que recebeu recurso da União e se transformou numa agência executiva. Essas, então, elas têm o percentual de 20%. Eu disse que o limite do convite para as empresas públicas, sociedade de economia mistas, eram de 10%, elas tinham esse limite de 10%, até 10% nas obras de engenharia e 10% nas obras que não fossem de engenharia. Nas obras de engenharia, o limite era de R$15 mil, 10% de 150 mil. E nas obras, outros serviços de não engenharia, era 80 mil, então 10%, 8 mil. Aqui o que nós temos? Que é dobrado. Então, consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia, fundação, que é no caso aqui agências executivas, nós temos que elas têm um limite de 20% para o convite. Então, na modalidade de convite, no caso, eu vou digitar aqui embaixo para que você não se perca no entendimento. Eu vou abrir uma nota aqui. Então, para serviços de engenharia, será até R$30 mil. E para outros, só corrigir aqui, para outros serviços de não engenharia, será então de R$16 mil. Então, essas empresas que estão em azul, esses entidades que estão em azul, então, está dispensada. Elas podem contratar diretamente por valor de até R$30 mil para serviços e obras de engenharia e para outros R$16 mil. Enquanto aquelas que nós vimos, empresas públicas e sociedade de economia mista,
enquanto aquelas outras empresas que nós vimos no inciso 1 e 2 eram de 15 mil e 8 mil para a modalidade convite. Então, para não ficar confuso, você vai levar para a prova que a administração direta, a administração pública, administração, ela goza de o limite de 15 mil para obras de engenharia e 8 mil para outras obras de não engenharia, enquanto esses que nós vimos acima, eles têm valor dobrado, de 30 mil para serviço de engenharia e 16 mil para outros serviços. Tranquilo. Vamos agora para o parágrafo 2º. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública, estabelecido no inciso 8º do caput deste artigo, não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei nº 8.080 de 1990, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS. Lá no inciso 8º, lá fala que o limite é a data da publicação dessa lei. Esse limite não entra aqui, então a qualquer momento o órgão que foi criado, que fornece produtos estratégicos para o SUS, ele pode ter sido criado a qualquer tempo e mesmo assim estará dispensado a licitação. Não há limite temporal para estes órgãos. Pessoal, nós chegamos no limite do tempo, então nós precisaremos de mais um vídeo, vai ser um pouco menor, para terminar o assunto modalidade de licitação. No próximo vídeo entraremos no artigo 25 e falaremos da inexigibilidade de licitação. Nesse nós terminamos a dispensa, é dispensável, aqui é inexigível, não existe licitação. Então terminamos aqui, muito obrigado e até a próxima.